Oi pessoal, eu acabei de terminar aqui para o canal uma série com 4 vídeos com várias dicas de prevenção de crise. Mas hoje a gente vai descobrir o que fazer quando todas essas estratégias de prevenção falham e a crise se instala. Então não sai daí, porque é muito importante saber o que fazer quando tudo desanda. E aí, você acredita em mágica? Pois é, não existe mágica, né? Cada ser humano é único e muito complexo. E é necessário muito estudo para analisar e manejar os seus comportamentos. E é justamente por isso, por não existir uma receita de bolo, que o melhor caminho é sempre a prevenção. Então não custa lembrar. Previsibilidade. Sempre que possível, antecipe as situações. Antecipação traz segurança, limites e dimensão. Sempre vai informando em qual momento da rotina irá entrar. Isso dá uma sensação de controle para a criança e previne que ela se desregule. As regras da sala de aula também devem estar expressas em forma de figuras e serem explicadas de forma clara e objetiva para as crianças. Fique atento sempre à comunicação. Facilite sempre a comunicação, já que o principal motivo para a desregulação emocional de uma criança é a dificuldade em se expressar. Adapte, dê opções de atividades. Tenha sempre na manga 2 ou 3 opções de atividades para as crianças mais suscetíveis à crise e deixe-as escolher. Mas lembrando sempre, atividades diferentes, porém com o mesmo tema da habilidade que precisa ser ensinada. Ou seja, que está prevista lá nos objetivos do PEI da criança. Dê um respiro. Intercale atividades mais complexas ou novas com intervalos mais frequentes. Lembra da economia de fichas? Não espere a crise se instalar. Aprenda a observar os comportamentos sutis que antecedem uma crise e haja com rapidez. Parou de fazer atividade? Desengajou? Começou a apresentar muita agitação? Emitir sons em tom de protesto, reclamação, murmúrio? Começou a jogar as coisas? Então, como agir? Aqui vão alguns caminhos. Reforce o comportamento que antecede a crise, evitando que ela escale, que ela aumente de tamanho, e informe ao terapeuta da criança. Sabe aquele murmúrio, aquela agitação? Pois é, reforce esse comportamento antes que ele se torne um ainda pior. É isso mesmo que eu tô falando. Então, o ideal é conversar com o terapeuta dessa criança, relatar o que está acontecendo, para que ele faça a análise funcional e monte programas adequados para o comportamento que está gerando essa crise. Ele vai descobrir o que está gerando essa crise, né? Você não vai deixar ela escalar e ele vai montar um programa adequado e vai treinando a criança lá na clínica dele ou na casa dele para que na escola a criança faça a generalização. Um outro caminho que pode ser seguido. Você está identificando comportamentos precursores, que são aqueles que acontecem logo antes de uma crise se instalar de fato? Então, nesse momento, peça para a criança uma coisa bem simples, como pegar um livro na prateleira para você. Por exemplo, a criança desengajou ali da atividade, parou de fazer a atividade que você tinha proposto para ela. Se você prestar bem atenção e pegar ela nesse momento, antes que a crise de fato se instale, a criança provavelmente vai fazer o que você pediu e aí você redireciona ela para uma atividade ainda mais simples, como um desenho, massinha, quebra-cabeça, uma atividade que você sabe que ela realmente gosta. E quando o comportamento desacelerar por completo e não tiver mais risco nenhum de crise, você retorna o aluno à rotina. Um terceiro caminho que eu posso sugerir para vocês é que, se for possível atender à vontade da criança, faça antes que a crise se instale. É melhor você fazer a vontade da criança naquele momento do que a crise escalar e alguém sair machucado. Mas tem um porém aí. Você vai atender a vontade da criança desde que ela peça da maneira adequada, falando, apontando, pedindo através de um cartão. Se você já previu que, se você não fizer a vontade daquela criança naquela hora, isso vai virar uma crise, é melhor atender ao pedido, esperar que ela se acalme para depois reintroduzir na rotina. Agora, se ela grita, se joga no chão, atira coisas para demonstrar que quer alguma coisa, por exemplo, um objeto ou atenção, e você der para ela nesse momento, você está reforçando um comportamento inadequado. Ela vai saber que sempre que ela se jogar, ela vai ter o que ela quer. Então é muito importante prestar atenção nisso. Eu posso fazer a vontade da criança, mas desde que ela peça de maneira adequada, falando, apontando ou pedindo através de um cartão. Inclusive, o adulto que está gerenciando a situação pode fornecer ajuda para que a criança peça de forma correta. Então, se a criança não quer fazer a atividade, quer jogar um joguinho, a professora se aproxima da criança e diz: repete o que a Pro tá falando. Eu quero
o joguinho agora. E se a criança repetir, você considera que ela pediu de uma maneira adequada e fornece o joguinho. Mas com o tempo, a ajuda deve ser esvanecida, ou seja, deve ir diminuindo gradualmente. Nunca se esqueça de dar o reforço positivo, ou seja, dar atenção ou elogios pelo comportamento adequado, ainda que você tenha que ajudar para que ela tenha um comportamento adequado. Isso vai ensinar a criança que sempre que ela faz desse jeito, ela tem mais fácil o que ela quer. E a gente acaba incentivando que ela tenha o comportamento adequado. E uma última dica: se não for possível ceder, não ceda. Se a criança quer uma coisa que vai colocá-la em risco, que ela pode se machucar, pode machucar um colega, ou simplesmente não existe a possibilidade de proporcionar para ela o que ela quer naquele momento, então não há o que fazer. E caso uma crise se instale por essa razão, devemos, como professores, comunicar aos pais e terapeutas da necessidade do treino de tolerância. Bom, a gente já viu aqui no canal 4 vídeos repletos de estratégias, relembramos mais algumas nesse vídeo de hoje, mas e se nada funcionar? O mais importante é manter a calma. Seja um monge nessa hora. Seu controle emocional diante da criança em crise já ajuda a dar segurança e já inicia o processo de retomada de controle dela. Então, esteja sempre atento a esses pontos. Proteja a criança para que ela não se machuque ou machuque a outra. Nunca, jamais tente usar força ou imobilizá-la se você não tem o treinamento para isso. De forma gentil, leve-a para um ambiente bem tranquilo e arejado, mas não fale e nem olhe para ela. Só conduza com gentileza e espere que se acalme. Falar com a criança em crise nessa hora não vai ajudar ela a se acalmar. Em plena crise, a pessoa mal consegue escutar. Falar com ela pode irritar ainda mais e agravar ou esticar a crise. Então, esteja lá, esteja disponível, mas em silêncio. Se a criança gostar e permitir, pode abraçar, pegar no colo ou na mão, não discuta, não dê bronca. Hora da crise não é hora de ensinar nada, e sim de aguardar a criança a retomar o seu controle emocional. Só depois, quando a criança estiver estável, podemos conversar para corrigir, o que é sempre muito mais difícil. Por isso, o segredo mesmo é sempre a prevenção. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas que também possam gostar. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever nesse canal. Isso ajuda o YouTube a entender a relevância desse conteúdo e entregar esse vídeo para mais e mais pessoas. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo.